Olá, meu nome é Gabriela. Eu sou o Lucas. O nosso trabalho é sobre o artigo Poder do Processamento de Linguagem Natural. Ele vai ser dividido em três partes. A primeira é linguagens formais e autômatas, a segunda vai ser sobre o processamento de linguagem natural, e a terceira parte a gente vai falar sobre o artigo em si. Certo, eu vou começar falando então sobre o que é uma linguagem formal e o autômato, mas é muito dentro do que nós vimos dentro do semestre, mas é apenas uma definição teórica para que a gente possa fazer essa conexão entre a linguagem formal e autômatos e NLP. Então, uma linguagem formal é um conjunto de cadeias e caracteres sobre um alfabeto finito, e ele é definido por regras matemáticas precisas, né, para que a gente consiga ter clareza e tratar uma linguagem de um modo que seja mais próximo que o computador consiga entender. Né? Então, essas regras elas podem ser expressas por meio de uma gramática formal, que especifica como as cadeias de caracteres podem ser formadas, e a partir de símbolos do alfabeto. Né? E um autômato ele é um modelo matemático de computação que pode reconhecer padrões em cadeias e validar se elas seguem regras definidas por uma gramática formal ou não. E aí, agora, a Gabriela vai explicar um pouquinho sobre NLP e aí depois a gente vai fazer uma conexão entre esses dois assuntos. Certo? Agora a gente vai falar sobre processamento de linguagem natural, uma parte mais teórica sobre ele, aqui é a definição. Então, o processamento de linguagem natural é um campo de estudo que visa permitir que os computadores processem e compreendam a linguagem humana. O objetivo do NLP é realizar tarefas como análise de texto, respostas a perguntas, resumo de relatórios, entre outros. E para realizar essas tarefas, o sistema de NLP usa a técnica de aprendizado de máquina, linguística computacional e modelagem estatística. Certo, então agora falando um pouquinho sobre a relação entre o LFA, que eu expliquei anteriormente, o NLP, que a Gabriela explicou agora, as linguagens formais elas são usadas para modelar e analisar a estrutura e o comportamento das linguagens naturais, permitindo que os computadores processem e compreendam a linguagem humana. Né? Então, nesse caso, a gente vai usar a parte da gramática livre de contexto. E no contexto da NLP, os autômatos eles podem ser usados para desenvolver sistemas de reconhecimento de fala ou de escrita. Então, o que eles vão fazer? Eles vão converter essa linguagem humana em texto, primeiramente, e, e depois os autômatos eles vão fornecer uma base, dentro desse contexto de NLP, uma base teórica importante para o desenvolvimento de algoritmos desses sistemas. Então, é uma base teórica fundamental para que a gente consiga fazer essa parte de captação de dados da voz humana, ou da escrita, e transformar isso em uma linguagem que o computador consiga compreender. Agora nós vamos falar sobre o artigo em si. O artigo ele discute os avanços recentes no processamento de linguagem natural e como ele está mudando a maneira como as empresas usam a inteligência artificial. Então, esse artigo é bem focado em como as empresas têm usado esse tipo de recurso. Aqui temos três exemplos de tecnologias que utilizam NLP. Primeiro, é o resumo de relatórios. Ele permite que os funcionários consigam obter informações rapidamente de uma grande quantidade de documentos. Segundo, é tendências e padrões. Então, eles conseguem analisar uma grande quantidade de dados e, com isso, obter insights para a empresa. Terceiro, chatbots. Então, eles usam as técnicas de NLP para compreender o que o usuário está querendo e, com isso, gerar informações personalizadas para esse usuário. Certo, agora eu vou falar um pouquinho sobre exemplos práticos. Né? Hoje em dia tá muito na moda ferramentas que usam NLP. A gente tem o ChatGPT, por exemplo. Ele tem toda a parte de processamento de linguagem natural, para que ele trate aquele dado, envie para um algoritmo de machine learning e retorne uma resposta. A gente teve um workshop de tecnologia de inteligência artificial na Unifesp, com uma apresentação da empresa que era educação, mostrando também ferramentas de chatbot que eles usam internamente. Então, tá muito em alta esse tema, e é um tema de inteligência artificial, de
de modelagem de dados e tal, essa parte de machine learning, só que muito conectada com o que a gente viu na nossa matéria de autômatos, que sem a parte de reconhecimento de linguagens formais, como eu disse no começo, sem a parte de gramática livre de contexto, a gente não conseguiria fazer esse link entre o processamento de linguagem natural e transformar esse dado para que a gente conseguisse compreender ele em linguagem de máquina. Então, a gente tem esses exemplos práticos aí em empresas no dia a dia. E falando um pouquinho sobre o fluxo de como isso acontece, né? A gente tem um exemplo de várias ferramentas aqui que usam esse processamento de linguagem natural, fora os que a Gabriela citou, e esse exemplo que eu dei sobre chatbots e etc., o ChatGPT. Tem que ferramentas de e-mail, né? Então a gente vai fazer reconhecimento de spam com linguagem natural, a gente tem ferramentas de entretenimento, como YouTube, etc., que fazem esse reconhecimento também para entregar um melhor conteúdo. Então, processamento de linguagem natural ele está em todo lugar. Então, o próprio Google Meet, quando eu faço legenda automática, que a ferramenta tem hoje em dia, ela usa processamento de linguagem natural. Então, é um tema muito na moda, que é muito conectado com o que a gente viu dentro da nossa disciplina. E aqui a gente tem a nossa referência, né, que é o artigo que fala sobre isso. A gente pegou esse artigo no Harvard Business Review. Então tem o link para ser consultado. Assim, tem muito mais coisa do que a gente falou aqui, mas era para dar só uma ideia do poder do uso da disciplina de linguagens formais e autômatos dentro da tecnologia atual, né? Às vezes a gente olha alguns temas como máquina de Turing, acha que é uma coisa que não se usa mais, que foi criado para o início da computação, mas que ainda está muito presente em temas importantes como essa parte de processamento de linguagem natural. E é isso o nosso trabalho. Recomendo que vocês entrem no artigo para fazer a leitura e compreender mais o tema. Mas obrigado.